Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o professor Douglas Bocliang e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 2 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe se souber de alguém que está precisando de ajuda com cálculo 2. Isso tudo nos ajuda bastante. Bom, então vamos começar. A gente já estudou sobre derivadas parciais. Nessa aula a gente vai só complementar um pouquinho falando de derivadas parciais de ordem superior. Assim como funções de uma única variável, funções de duas ou mais variáveis a gente também pode derivar mais de uma vez. Então vamos considerar esse exemplo aqui, f de xy igual a x²y. Nesse caso aqui, essa função de duas variáveis vai ter quatro derivadas parciais de segunda ordem. Como que a gente encontraria essas derivadas parciais de segunda ordem? Antes de calcular a derivada de segunda ordem, a gente precisa das derivadas parciais de primeira ordem. Então vamos calcular o fx, derivada parcial com relação a x. Vamos considerar somente o x sendo variável. Derivada do x², 2x, o y fica como uma constante. Então o resultado disso aqui vai ser 2xy. E vamos atrás aqui de calcular a derivada parcial de primeira ordem, mas agora com relação a y. Vamos considerar somente o y sendo variável, derivada do y vai ser 1, o resultado vai ficar então somente o x². Com essas primeiras derivadas, a gente consegue calcular as segundas derivadas parciais. A partir da primeira derivada parcial com relação a x, a gente pode chegar aqui nesse fx e derivar novamente com relação a x. Vai ficar fxx no ponto xy, pego o fx e derivo novamente com relação a x. A derivada do x vai ser 1, então vai sobrar o 2y. Mas a gente pode também pegar essa primeira derivada com relação a x e ao invés de derivar novamente com relação a x, a gente pode derivar com relação a y. Daí ficaria pegar esse fx, derivar com relação a y. Agora, como se o y fosse a variável, derivada do y é 1, então vai restar o 2x. Agora vamos aproveitar a derivada com relação a y e calcular as segundas derivadas parciais ligadas a ela. A gente pode pegar essa derivada parcial com relação a y, derivar novamente com relação a y. Como aqui não tem y, essa é a derivada como se fosse de uma constante, que é igual a zero. E uma outra possibilidade seria pegar essa derivada com relação a y e derivar com relação a x. A derivada do x² com relação a x vai dar 2x. Então, assim como eu tinha escrito aqui, são quatro derivadas parciais de segunda ordem. As derivadas de segunda ordem puras, vamos colocar assim, fxx e fyy, e tem as mistas ou cruzadas. Primeiro derivar com relação a x e depois em relação a y, ou então primeiro derivar em relação a y e depois com relação a x. Vamos aproveitar esse exemplo para falar um pouquinho de notação. Vamos olhar aqui para essa segunda derivada, fxx. A gente tinha a função f originalmente, a gente derivou com relação a x, ficou a função que é a derivada parcial de f com relação a x, e daí depois disso derivamos novamente com relação a x. Ao invés de escrever dessa forma aqui, derivando primeiro com relação a x e depois derivando com relação a x, a notação vai tirar o parênteses e vai considerar o fxx. E como que ficaria a derivada cruzada? A gente pegaria a função f, derivaria com relação a x, o resultado disso a gente derivaria com relação a y. E por isso que fica nessa ordem aqui, primeiro derivando com relação a x, depois derivando com relação a y. A gente simplesmente tira os parênteses. Mas assim como essa e essa aqui não são as únicas formas de escreverem as derivadas parciais de primeira ordem, essas aqui não são as únicas formas de escrever as derivadas parciais de segunda ordem. A partir da função f, o que a gente poderia fazer com ela? Derivar parcialmente com relação a x, a gente vai obter uma outra função, ∇f e ∇x. E daí a gente pode pegar essa outra função e derivar com relação a x. Essa seria uma notação muito ruim de utilizar. A gente simplifica ela, tira esses parênteses. Esse del e esse del junto, a gente meio que representa por esse del ao quadrado, como se fosse, mas não é um elevado ao quadrado, é só uma notação. Então vai ficar del 2f, e daí ao invés de colocar del x, o que estaria correto até, mas não é a forma normal de aparecer, simplesmente ia aparecer aqui como del x2. Isso aqui, somente uma anotação, tá? A notação que a gente está derivando duas vezes a função f com relação a x. Aqui não é um elevado ao quadrado, isso aqui não é um elevado ao quadrado. Entenda que representa exatamente isso aqui, derivar com relação a x e depois derivar novamente com relação a x. Como que ficaria essa derivada mista? A gente tem a função f originalmente, podemos derivar com relação a x, e daí, a partir da primeira derivada, podemos derivar com relação a y. Simplificando essa notação aqui, ficaria del 2f, del y, del x.
Então, novamente, isso aqui é só uma notação, não tem multiplicação aqui de del y vezes del x, não. Isso aqui representa que primeiro derivamos com relação a x e depois derivamos com relação a y. Veja que o y fica à esquerda do x, porque a origem nessa notação é isso aqui. Então, é uma coisinha para tomar cuidado. Aqui, ó, primeiro derivamos com relação a x, depois derivamos com relação a y. Para representar exatamente a mesma segunda derivada, mas utilizando outra notação, aparece meio que invertido aqui, ó. Primeiro o y, depois o x. Mas isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso. Mas quando muda a notação, acaba mudando aqui também a ordem em que aparecem. Mas se você souber da origem de onde vem a notação, daí você não vai esquecer. Então vamos continuar aqui com algumas observações. Essas segundas derivadas parciais representam as variações das primeiras derivadas. As segundas derivadas não deixam de ser derivadas. E derivadas são taxas de variações. Só que as segundas derivadas são taxas de variações das primeiras derivadas. Já que o que a gente está derivando são as primeiras derivadas. Então, essa segunda derivada parcial aqui, ó, derivando com relação a x e depois derivando novamente com relação a x, mostra como está variando a primeira derivada com relação a x. Assim como a gente viu lá em cálculo com uma única variável, isso aqui acaba também tendo um significado com relação à função f original. Isso aqui mostra a concavidade da função f ao andarmos na direção do eixo x. E aqui, de uma forma parecida, o que seria a segunda derivada com relação a y? Aqui deu zero, porque a primeira derivada com relação a y não depende de y. E veja que faz sentido, né? Porque travando x e mexendo somente em y, essa função aqui fica representada por retas, o que significa que a taxa de variação, a primeira derivada com relação a y, ela não varia, e é por isso que a segunda derivada dá zero. Note que, novamente, isso está ligado com a concavidade ao travar um certo valor de x. E a concavidade de retas aqui é nula, por isso que o resultado deu zero. E daí a gente tem as derivadas mistas aqui. Então, esse 2x é quanto varia o fx, ou seja, o 2xy, ao variar o y. A primeira derivada aqui com relação a x, ele meio que representa a taxa de variação, que seria aqui a inclinação de uma reta tangente, uma vez que a gente travou o y. E daí depois derivar com relação a y, o que a gente está querendo dizer é, essa taxa de variação, essa inclinação, se a gente mexesse um pouquinho na direção de y, como que ela estaria mudando? Ou seja, indo mais profundamente para lá, essa inclinação ela também mudaria um pouco. E essa mudança, essa taxa de mudança, é o que é representado pela derivada aqui, fxy. E aqui eu coloquei um teorema bastante importante, vai ser bastante útil, é que as derivadas mistas elas vão ser iguais, pelo menos se as funções tiverem a segunda derivada e elas forem contínuas. Veja só, a gente tem essa derivada mista e tem essa derivada mista também. Por que mista? Porque primeiro derivando com relação a x, depois com relação a y. Aqui primeiro derivando com relação a y, depois com relação a x. E olha o resultado delas. Deu 2x e deu 2x. Isso aqui não é uma coincidência. Para funções muito bem comportadas, vamos colocar assim, funções que têm a segunda derivada e elas são contínuas, que vai ser a maior parte dos casos, isso sempre vai ocorrer. As derivadas mistas vão ser iguais. E por fim, colocando aqui que, da mesma forma, a gente poderia calcular a derivada de terceira ordem, a de quarta ordem e assim por diante. Por exemplo, eu poderia pegar o fxy e depois derivar com relação a x. Como que ficaria? O fxy, depois de derivar com relação a x e depois de derivar com relação a y, vai ser a função 2x. Pegando esse 2x e derivando com relação a x, o resultado disso seria 2. Existem várias outras possibilidades. Eu poderia também pegar esse fxy e derivar com relação a y. Daí seria pegar esse 2x, que é o fxy, derivar com relação a y. Como não tem y aqui, o resultado disso seria zero. Como que ficaria esse tipo de notação aqui nesse caso? O que a gente está fazendo é pegando a função f, derivando primeiro com relação a x, depois derivando com relação a y, depois derivando com relação a y novamente. Não é à toa que a notação vai ficar del 3f, del y2, del x. Não precisa fazer sempre essa passagem, mas só para você entender o porquê dessa notação daqui. E agora só para você entender que é análogo para o caso de mais variáveis. Podemos fazer exatamente as mesmas coisas para funções de 3, 4, 5 variáveis e assim por diante. Vamos considerar aqui, ó, por exemplo, uma função de 3 variáveis, um f de x, y, z igual a xy² mais x ao cubo, z². Vamos calcular as primeiras e as segundas derivadas parciais. Vamos começar com as primeiras derivadas parciais. Derivando com relação a x, como se só o x fosse variável, aqui tem o x,
derivada com relação a x disso aqui vai ser o y², derivada com relação a x disso aqui, tem o x ao cubo, cai o 3, vai ficar 3x² z². Então vamos colocar aqui y² mais 3x² z². Agora vamos calcular a derivada parcial com relação a y. Como se o y fosse variável, aqui não tem y, então é a derivada de uma constante, dá zero. Aqui a derivada com relação ao y caiu 2, vai ficar 2xy. E vamos calcular a derivada parcial com relação a z. Aqui não tem z, derivada vai ser zero, então a derivada vai ficar somente derivando aqui, ó, vai cair o 2, vai ficar 2x³ z. Agora que calculamos as primeiras derivadas, vamos atrás das segundas derivadas parciais, vão ser 9. Vamos começar com as puras. Vamos calcular a segunda derivada parcial com relação a x. Basta pegar a primeira derivada com relação a x e derivar novamente com relação a x. Aqui não tem x, então a derivada vai ser zero. Aqui tem um x², cai o 2 multiplicando, diminui em um expoente. Vai ficar 6xz². Agora vamos calcular a segunda derivada parcial com relação a y. Vamos pegar esse aqui e derivar novamente com relação a y. Tem o y aqui, a derivada dele vai ser 1, vai sobrar somente o 2x. E vamos calcular a segunda derivada com relação a z. O z aparece aqui, a derivada dele é 1, então vai restar 2x². Agora vamos atrás das segundas derivadas mistas. Vamos começar aqui derivando com relação a x, depois derivando com relação a y. Então vamos pegar aqui a derivada com relação a x e derivar com relação a y. O y está aqui, aqui não. Então a derivada desse com relação a y vai dar 2y. E assim como a gente colocou no teorema do slide anterior, isso aqui vai ser a mesma coisa que se a gente derivasse em relação ao y e depois derivasse com relação a x. Veja aqui, olha, a derivada com relação a y, se a gente derivasse com relação a x, ia restar o 2y, assim como está aqui. Próxima derivada cruzada, vamos derivar com relação a x, depois com relação a z. Derivando isso aqui com relação a z, aqui a derivada dá zero, aqui caiu 2, vai ficar 6x²z. E vamos notar novamente que isso aqui tem que dar primeiro derivando com relação a z e depois derivando com relação a x. A derivada com relação a z está aqui, se derivasse com relação a x ia ficar 3 vezes 2, 6, assim como está aqui. O expoente diminui, ficaria o x²z. Então o teorema que a gente colocou lá no slide anterior parece fazer bastante sentido. E por fim vamos calcular a derivada mista yz. Derivada com relação a y, derivando com relação a z, como não tem z aqui, o resultado disso vai ser zero. Que é exatamente a mesma coisa que derivar com relação a z e depois derivar com relação a y. Veja que a derivada com relação a z não tem y, então a derivada depois com relação a y daria zero. Então derivada de ordem superior não tem muito segredo, na verdade, bem parecido com derivada de ordem superior para uma única variável. Eu acho que a principal diferença vai ser a quantidade de derivadas. Para a função de uma só variável, tem somente uma derivada de primeira ordem, uma derivada de segunda ordem, uma derivada de terceira ordem e assim por diante. Mas para funções de mais variáveis acaba tendo bem mais. Aqui, por exemplo, a função de 3 variáveis, temos 3 derivadas parciais de primeira ordem e 9 derivadas parciais de segunda ordem. Se tivéssemos ainda mais variáveis ou estivéssemos calculando derivadas de ordem maiores ainda, ia ficar cada vez mais conta para fazer. Caso esse vídeo tenha te ajudado, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Sabia que tem nosso curso completo de Cálculo 2 na plataforma da TAC? O link está na descrição, caso queira dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.